Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu nunca comentei especificamente sobre isso aqui no canal, que é sobre fitoterapia, que nada mais é do que as plantas, fitoterapia, tratamento. Então algum tratamento que a gente usa plantas. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição, vai fazer 4 anos e vai fazer 3 anos porque eu sou formada na pós-graduação, eu sou especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Sim, eu comecei a minha pós antes de terminar a faculdade, por isso que eu tenho muito pouco tempo Por isso que minha pós parece que durou menos, mas na verdade é porque eu comecei ela antes de terminar a faculdade, consegui um termo pra fazer isso, então por isso que eu acabo sendo formada há quase o mesmo tempo de pós e de faculdade. É muito legal porque quando a gente sai da nutrição, a minha faculdade estava com a grade um pouco mais antiga, a gente tinha essa visão de nutrição clássica, apesar de que durante toda a faculdade os professores eram super atualizados, então eles traziam atualizações pra gente. Então a gente era super atualizado, só que era a visão da nutrição um pouco mais clássica. Quando eu comecei a pós, começou a abrir um pouco a minha mente no sentido de poder ver essa nutrição funcional, essa nutrição, ver a pessoa como um todo e ver a fitoterapia também. A gente aprende pouca coisa na faculdade, mas a pós abriu bem os meus olhos e me habilitou realmente para trabalhar com isso. Talvez muita gente saiba, mas não preste atenção nisso, mas muitos medicamentos são à base de plantas, né? Se não, a grande maioria deles são feitos à base de plantas. A diferença do fitoterápico para um medicamento é: o fitoterápico nada mais é do que a planta, feito o extrato seco dela normalmente. Então, normalmente esse feito o extrato seco da planta é colocado lá em cápsulas. Mas também pode ser feita tintura, xarope, goma, chocolate, o que você quiser. Formas farmacêuticas hoje são praticamente infinitas. Normalmente eu utilizo cápsula, xarope ou tintura, porque depende um pouco da planta, ela funciona melhor como tintura, e o xarope eu uso para pacientes que não conseguem tomar via cápsula mesmo. E o medicamento, eles pegam a planta e eles extraem só o princípio ativo para esse medicamento, né? O princípio ativo que tem esse efeito. Isso é bom, sim, porém, tanto com comidas quanto com plantas, muitas vezes elas funcionam melhor na planta ou na comida do que se você extrair. Por exemplo, o tomate é um exemplo disso. O tomate ele é rico em licopeno, então todo mundo sabe, o tomate é muito bom e tal, principalmente para quem tem câncer, para quem tem tendência a ter câncer de próstata. Para os meninos, o tomate é muito bom porque ele previne o câncer de próstata. Porém, se você pegar o tomate e extrair só o licopeno e dar em cápsulas, ele não tem o mesmo efeito do que se você comer o tomate. Ou consumir o tomate aquecido com gordura, porque o licopeno ele é mais absorvido aquecido e com gordura. Então, a função dele como tomate é muito melhor do que o licopeno separado. Isso funciona também para algumas plantas. Por exemplo, o mulungu, ele é uma planta muito boa para quem tem ansiedade, para quem tem insônia. Se tomar antes de dormir, ele ajuda muito a dormir, ou durante o dia a tirar aquela ansiedade. Porém, se você fazer ele em cápsula, ele tem um efeito. Se você fazer ele em chá, o efeito dele é um pouco maior. Então depende um pouco da planta, ela feita em forma de chá, ou feita em cápsula, ou medicamento, muda muito o efeito dela. Na verdade muda mais a potência, né? Mas então eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre algumas plantas que eu gosto muito de usar no meu consultório. Hoje em dia a gente sabe que a ansiedade, ela toma conta dos consultórios no geral, né? Mas no meu, inclusive as pessoas com fome emocional. Inclusive eu fiz o curso Nutrimente sobre isso, sobre a fome emocional. A gente sabe que hoje em dia muita gente tá muito ansiosa, tem algumas crises de depressão pela conta da ansiedade, ou até tem insônia, não consegue dormir direito. E antes de você entrar em algum medicamento, 1000 vezes você utilizar uma planta para isso. As plantas que eu mais uso é o mulungu, a passiflora e a melissa. Existem algumas outras também, mas essas são as que eu mais uso e que eu vejo mais resposta nos pacientes. O mulungu ele ajuda muito a tirar a ansiedade e a fazer você pegar no sono. Porém, se você é aquela pessoa que até pega no sono bem, mas fica acordando muito durante a noite, a sua planta na verdade é a passiflora. Eu não vou passar miligramagens aqui, porque a miligramagem tem uma margem bem grande e muda muito que quantidade você vai tomar. Se você tem algum problema no fígado, muda. Se você é homem, se você é mulher, a sua idade muda, o seu peso muda, a sua altura muda, o seu objetivo muda. Então muitas vezes tem plantas que eu posso passar para uma pessoa 50 miligramas porque ela tem esse objetivo, e tem outras pessoas que têm outro objetivo, eu passo 400 miligramas. Então depende muito do seu objetivo, do horário que você toma também. Porém, por exemplo, eu uso o mulungu
uso numa dosagem um pouco menor durante o dia para os pacientes se acalmarem e à noite às vezes eu passo uma dosagem maior para conseguir dormir. Mas como eu falei, quando o paciente acorda muito à noite, eu uso muito a passiflora. Normalmente eu uso a passiflora e o mulungu junto, porque o mulungu faz dormir e a passiflora mantém você dormindo por mais tempo. Então eu gosto muito de assimilar os dois, ou usar a melissa também, ou às vezes eu junto os três, depende muito do objetivo do paciente. Mas plantinhas para ansiedade e para sono, mulungu, passiflora e melissa. Todas as que eu tô falando, você pode sim encontrar em casa natural, você pode fazer o chá, sim. A dosagem do chá você encontra na internet, mas normalmente fica em torno de 1 a 2 colheres de sopa por xícara de chá de 300 ml, aquelas caneconas, né? Mas depende da planta um pouco mais, um pouco menos. Mas eu vou fazer algumas informações pra você. Uma planta que eu, então, pra ansiedade e insônia, ou sono, ou estresse, enfim, o mulungu, a passiflora e a melissa são muito bons pra isso. Eu uso muito a rhodiola rósea também, porque a rhodiola rósea ela é uma plantinha que ela ajuda muito na ansiedade, para alguns casos de depressão também, e ela é muito boa pra quando a pessoa tá desorganizada, o organismo tá desorganizado. Então na medicina chinesa eles chamam a rhodiola rósea como a organizadora. Então às vezes você tá com um hormôniozinho meio fora do lugar, tá com coisinha ali, e ela tende a organizar isso muito mais prático. Ainda na linha de ansiedade, até de depressão, eu gosto muito de usar a grifônia para quem tem depressão. Porém, ela age... você não pode tomar ela se você toma algum antidepressivo, porque ela tem uma função muito forte, ela é muito forte. E se você tomar um antidepressivo, pode ser que aumente muito o efeito e isso não é bom. Então ela só pode ser utilizada quando a pessoa não toma nenhum medicamento antidepressivo. Porém, ela é muito bom para aquelas pessoas que estão com início de depressão, não querem entrar com medicamento, o fitoterápico pode ajudar bastante. E a grifônia simpliflora eu gosto de usar para isso também. Existe uma planta muito legal para saúde, quando a pessoa tem um objetivo de saúde da mulher, tá na menopausa, tem alguns sintomas desse. Eu gosto muito de usar a Angelica sinensis, ela é uma planta que a gente chama de planta da saúde da mulher. Ela ajuda a regular a menstruação, ajuda a diminuir os sintomas de menopausa, sintomas de TPM. Então, se você é aquela pessoa que tem muitos sintomas e que te atrapalha muito, a Angelica sinensis pode te ajudar bastante nisso também. Pra quem tem menopausa, a Dioscorea vilosa também, conhecida como iame mexicano, é muito legal. Eu uso muito para as pacientes e elas relatam uma melhora muito boa, principalmente nos calorões. Existem algumas outras plantas, mas na minha cidade eu uso mais a Dioscorea porque é mais fácil acesso que o pessoal encontra. Se você sofre de ovário policístico, um que eu gosto muito de colocar é a unha de gato com o uxi amarelo. Se você é infértil por conta disso, a unha de gato e o uxi podem sim aumentar sua fertilidade. Se o ovário policístico não diminuir a sua fertilidade, ele não vai mudar nisso. Porém, ele vai diminuir os sintomas. Eu já usei, eu sei que funciona, então diminui a acne, regula a menstruação, é muito legal mesmo. Sem usar a unha de gato, na época eu não usei o uxi porque a farmácia de manipulação aqui não tinha. Então eu aumentei a dose da unha de gato, usei só unha de gato. Mas se eu não me engano, antes o meu ciclo ficava assim 18 dias, 20 dias e com o fitoterápico eu fazia certinho 30 dias de ciclo, que tá dentro do normal, então era bem legal, regulou bem a minha menstruação por ter ovário policístico. O Picuspinaster eu falei aqui num vídeo que eu falei só sobre alimentos e fitoterápicos e compostos bioativos pra pele, vou deixar um card aqui, mas o Picuspinaster é muito legal, ele é muito bom pra manchinhas, então o pessoal que tem manchinhas no rosto usa muito o Picuspinaster pra isso. E para quem busca emagrecimento, quem quer diminuir gordura abdominal, para quem quer diminuir inchaço. Para inchaço eu gosto muito de usar o hibisco e a cavalinha. Se a pessoa puder tomar o chá, 1000 vezes melhor, mas tem gente que não consegue. Então eu até prescrevo eles sim para consumir em cápsula. Eu gosto muito de usar o Rubus Ideals, que nada mais é do que a framboesa pra gente, que ela é muito boa pra diminuir gordura abdominal, pra auxiliar no emagrecimento. O chá verde eu gosto muito de passar como chá, porém ele trava um pouco o intestino, então se tem problema com o intestino, não recomendo tomar sempre o chá verde, eu recomendo intercalar com outros chás. E sim, eu posso prescrever ele em cápsula quando a pessoa não consegue tomar ele. Ainda eu gosto muito de usar a Garcinia camboja ou a Gingmena silvestre pra quem precisa diminuir fome. A Gingmena silvestre eu adoro usar pra diminuir fome, ela acelera o metabolismo e ajuda muito a diminuir a fome. Eu gosto muito de usar pra pacientes que estão com essa dificuldade maior de emagrecimento. Lembrando que meus pacientes, normalmente eu não uso fitoterápicos na primeira consulta. Eu faço uma avaliação com ele primeiro, vejo como ele responde à dieta. Conforme for, depois eu utilizo fitoterápicos também. Mas é muito de paciente para paciente. Só quero passar um pouco para vocês terem noção de tipos de plantas que podem nos ajudar. Mas sempre busca um profissional nutricionista para te indicar e te prescrever a dose certinha que você tem um resultado incrível.
Ainda sobre termogênese, quem sente muito frio, por exemplo, eu sinto muito frio no inverno, eu gosto muito de usar ou canela ou gengibre na forma de chá mesmo, pra acelerar o metabolismo e pra eu sentir um pouco menos de frio, porque ele aumenta a termogênese. Dá pra usar no dia a dia, sim, sem problema nenhum, porque ele tem essa função de acelerar um pouquinho o metabolismo. A pimenta também faz isso, mas eu acho que ela é um pouco mais complicada porque ela é inflamatória, então depende se você tem uma doença de pele, doença de intestino, pode ser que ela não funcione muito bem pra você e te traga mais malefício do que benefício. Tem que avaliar cada caso. A cúrcuma longa é super anti-inflamatória, nada mais é do que o açafrão da terra. Normalmente eu peço para as pessoas colocarem na comida, é difícil eu pedir, ou fazer um shot com limão de manhã, é difícil eu prescrever como fitoterápico em cápsula. Mas teve caso que eu já prescrevi sim, pra quem não consegue usar na comida. E uma plantinha super anti-inflamatória e super cicatrizante que eu amo é a erva baleeira. E inclusive já prescrevi pra pacientes que estavam com pés super inflamados e cortados, e depois de tomar o chá a cicatrização foi muito mais rápida, a inflamação foi muito mais rápida, o desenvolvimento dela. Eu tomo quando eu tô com dor de garganta, quando a garganta tá inflamada, em vez de tomar um anti-inflamatório, eu tomo esse chá antes. A minha mãe tinha um problema no pé, ela tinha inflamação no nervo do pé, com o chá, simplesmente sumiu. Então ele é muito bom mesmo e você encontra em casas naturais também e em alguns jardins. Chama erva baleeira, super anti-inflamatório e cicatrizante. Acho que eu falei bastante já hoje, eu tenho várias outras plantas pra falar, um arsenal bem grande aí. Porém, esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou cortar por aqui. Se você quiser mais vídeos sobre isso, mais vídeos sobre fitoterapia, falando mais sobre isso, só comentar aqui embaixo que eu trago mais pra vocês. Se tiver alguma dúvida, comenta que eu posso tentar tirar também. Um super beijo, até a próxima. Tchau!